Fala, pessoas! Quarta-feira, 17 horas. Hoje é dia de dar uma segurada. E eu quero falar para vocês que hoje nós estamos no episódio de número 90. E o meu convidado para a gente bater um papo muito incrível e comemorar esse marco de 90 episódios do podcast Dá uma Segurada é o advogado especialista em direito ambiental, o Dr. Peri Saraiva Neto. Dr. Peri, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, uma boa tarde aos assistentes e obrigado pela oportunidade, Maria Fernanda. Eu que agradeço. A gente vai fazer um brinde hoje para a gente comemorar o episódio de número 90. Muito obrigada. Parabéns, sucesso. Obrigadão. Pessoas, espero que vocês nos acompanhem em muitos outros episódios. Esse é o episódio de número 90 e tem como tema Protegendo o Futuro, Seguros de Responsabilidade Civil Ambiental para Empresas. Tchim, tchim. Eu quero também fazer um agradecimento aos patrocinadores do podcast Dá uma Segurada. A gente vai de Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta. Conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. O seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. E é sobre esses momentos mais difíceis que a gente vai falar hoje. Meu convidado é o Dr. Peri Saraiva Neto, ele é advogado, tem atuação em contencioso e consultivo, doutor em Direito pela PUC, mestre em Direito pela UFSC, especialista em Direito Ambiental pela UFSC, professor de Direito pós-graduação. Doutor Peri, seja muito bem-vindo, estou muito feliz, inclusive eu quero mandar um abraço para o Chaya, porque foi o doutor Alfredo Chaya que fez essa ponte, né, doutor Peri? Com toda certeza. Maria Fernanda, novamente, uma satisfação estar aqui, poder bater esse papo, tenho certeza que vai ser muito produtivo, gostei de toda a preparação que nós fizemos, eu acho que tem algo muito consistente para apresentar para o teu público e com certeza registrar um grande abraço ao Alfredo Chaya, lá em São Paulo, um grande nome do mercado segurador e amigo nosso. E inclusive, né, doutor Chaya, estou te aguardando aqui no estúdio, no podcast, para que a gente possa levar cada vez mais informação e conteúdo com relevância para quem nos acompanha. Chaya, grande beijo! Olha só, doutor Peri, eu queria que, de uma forma resumida, você contasse um pouquinho da tua trajetória profissional. E eu brinquei um pouquinho contigo nos bastidores, quando a gente fala de quem vê close, não vê corre. E tu já tem uma quantidade bem significativa de obras publicadas, você vem atuando como professor, especialista em direito ambiental. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória. Então, Maria Fernanda, resumindo... Lá por 1998, resolvi fazer faculdade de Direito, lá no Rio Grande do Sul ainda. E desde logo decidi ser advogado. Nunca tive cogitação de qualquer concurso público e fui me preparando para isso. Me formei e logo, recém-formado, tive a oportunidade, um convite para atuar no escritório de advocacia aqui em Florianópolis, que atuava para companhias seguradoras, para o mercado segurador, portanto, a matéria era seguros. E eu vim. Na verdade, eu comecei a entender e praticar direito dos seguros por conta desse convite para trabalhar nesse escritório. E foi o que eu fiz desde 2004, quando eu cheguei aqui, 2003. E, bom, em 2005 surgiu uma necessidade de buscar um desafio. Fazer uma pós-graduação, enfim, direcionar estudos para outros temas. E na Universidade Federal de Santa Catarina abriu uma pós-graduação em Direito Ambiental. E a minha irmã, na época, ela disse: Peri, faz a pós-graduação em Direito Ambiental. E eu disse para ela: mas o que é isso? O que se faz com Direito Ambiental? Aliás, vários mentores, um grande mentor meu na época, ele falou: Peri, para que isso? Não sei porquê, mas eu fui.
E a partir e me encantei. É um mundo muito interessante. E o mais incrível foi quando depois veio o mestrado, etc. Mas quando houve o ponto de conexão entre seguros e meio ambiente. E o admirável mundo que envolve o risco segurável e o risco ambiental, por assim dizer. E aí eu comecei a direcionar meus estudos, né? E tanto que depois do meu doutorado, até vou divulgar oportunamente, mas o meu livro que eu vou colocar para o sorteio do nosso público, ele trata justamente sobre seguros e meio ambiente, que é a nossa pauta aqui hoje. Mas só para fechar, hoje eu trabalho como advogado, principalmente, além dou aula, mas principalmente no final de semana, piada num casamento que eu fui, ela era perito da aula, eu dou aula, mas tu trabalha também? Aí eu sim, trabalho e dou aula. Faço os dois, inclusive. Isso. E nessa prática, na advocacia, tanto a advocacia em meio ambiente, que eu costumo chamar de direito ambiental puro, né, que é multa, ação civil pública, licenciamento ambiental, etc., mas também a nossa atuação no mercado segurador, fazendo defesa em várias matérias, RC empregador, transporte, RC geral, RC ambiental, mas a gente trabalha então hoje escritório focado nesses dois nichos de atuação. Perfeito, a história é incrível mesmo. O que são seguros de responsabilidade civil ambiental? Poderia explicar brevemente como é que funcionam, né, esses seguros? Qual que é o principal objetivo? Maria Fernanda, um pouco um cacuete de professor, mas não vou falar nada que você não saiba e que teu público também já não saiba. O que define um produto de seguro é o risco, né? A exposição que eles propõem proteger, garantir e resguardar o segurado. Então o ponto fundamental, o que distingue qualquer produto vai para o ambiental, é uma compreensão clara de qual é o risco que ele abrange. Dito isso, o seguro de responsabilidade civil ambiental, ele é um RC geral. Trabalha com as mesmas lógicas, estou tratando isso de uma forma simplificada, é claro, mas ele trabalha com a mesma lógica. O seguro de responsabilidade civil em geral, digamos assim, é aquele que tenta apaziguar a dor no bolso, né? Quando a gente tem que indenizar terceiro dentro de uma lógica de responsabilidade civil, quando a gente causa dano a alguém. A lógica é a mesma. A questão é que, tradicionalmente, o RSG, né, o responsabilidade civil geral, exclui riscos relacionados a danos ao meio ambiente. A lógica é muito parecida, só que na verdade o que se fez criou um filho, né? Um novo segmento, um novo ramo. Um tentáculo. Exatamente, para voltar para aquilo que tradicionalmente foi tratado como risco excluído. Então, o que é o RCG, responsabilidade civil ambiental, ele visa justamente sempre proteger os interesses do segurado nas condições em que ele for responsabilizado a reparar um dano causado ao meio ambiente. Leia-se: flora, fauna, solo, recursos hídricos, atmosfera, né, os chamados recursos naturais. Pensando isso sempre de uma maneira muito ampla. Um rio, uma floresta, uma unidade de conservação, uma área protegida e assim por diante. Nosso direito, ele prevê a seguinte regra em matéria de proteção ambiental. Quem causa dano ao meio ambiente tem a obrigação de reparar integralmente o dano causado. Ou seja, a ideia-chave é que o meio ambiente tem que voltar à condição e qualidade anterior a um determinado evento danoso, como por exemplo um tombamento de um caminhão. Muito bem, o que há de novo é isso, é esse foco que tradicionalmente era tratado como risco excluído. Até tem uma curiosidade que na primeira tentativa do mercado segurador de incluir esta questão ambiental, ela se deu com uma cobertura muito famosa adicional no transporte e no RC,
que é a poluição súbita e gradual, que eu costumo dizer que é o falso ambiental, né? Porque a primeira coisa que esse poluição súbita e gradual não cobre são danos ao meio ambiente. O que ele cobre são danos reflexos a indivíduos por conta de um acidente ambiental, mas os danos à natureza não estão. Bom, os produtos específicos, SUSEP próprio, 213, é o ramo na SUSEP, seguros de RC ambiental, aí sim, eles dão a devida guarida, a devida salvaguarda para situações em que os custos de reparação desse dano. Eu queria dizer que é uma aula. A gente combinou que a gente ia fazer um bate-papo e tudo assim, mas eu vou te falar que é uma aula. Eu vou ficar mais quieta mesmo para aprender. Porque quando a pessoa ela tem um domínio e ela consegue passar isso tudo que ela sabe, é incrível, assim. E eu brinco muito, tá, doutor Peri? Assim, a gente tá no episódio de número 90 e eu brinco que se ninguém assistisse, se o podcast não fosse pra lugar nenhum, cara, eu teria aprendido muito, porque eu aprendo muito com os meus convidados. Mais uma vez, obrigada. Vamos lá. Por que é importante para as empresas considerarem a contratação de seguro de responsabilidade civil ambiental? Quais são os principais riscos que esses seguros ajudam a mitigar? E eu te pergunto isso porque eu percebo algumas empresas que elas não consideram, né, contratar o seguro ambiental. E ainda eu escuto assim, não, mas eu não transporto nenhuma mercadoria tóxica ou prevista na relação da ONU. Enfim, me explica. A pergunta ela vale para qualquer empresa que tenha qualquer tipo de exposição, né? Por que contratar seguros? Contratar seguros, no fim, volto a dizer, tu entende melhor disso do que eu e teus espectadores também, né? O seguro é uma ferramenta genial, né? De cuidado, de prevenção, de pensar no futuro. Eu sou um apaixonado pelo direito do seguro, pela história principalmente, como o direito de seguro se formou. Então, por que contratar um seguro de RC ambiental? Pela mesma razão de contratar qualquer seguro, para se proteger, a sua família, o seu negócio, os empregos que o indivíduo gera, as riquezas que ele proporciona. Muito bem. E por que o ambiental especificamente? E talvez eu acho que aqui é o ponto fundamental da tua pergunta, é criar uma consciência de que o risco de responsabilidade civil ambiental ele pode ser muito, muito, muito oneroso para uma empresa. Ele pode implicar em riscos não só financeiros, mas também a imagem de uma determinada empresa. Eu não sei citar grandes nomes, não sei se eu vou conseguir me conter, mas são dados públicos, né? Então... Depois daqueles grandes rompimentos de barragem lá em Minas Gerais, sim, as empresas, todo mundo sabe quais são, que estão por trás, elas investiram e ainda investem fortunas para recompor a imagem e tentar apagar, né, a má impressão, a má imagem que geraram por conta daquela situação toda. Então também o risco de imagem. Muito bem, mas o risco financeiro também, as implicações financeiras disso. Eu trabalharia por aí. E tem um detalhe fundamental que eu chamo a atenção, é que o ticket, né, o custo de reparação de um dano ambiental, ele sempre é muito alto. Eu costumo brincar que até pelos sinistros que eu já regulei, que eu já participei, que o custo de recuperação de um caminhão tombado, seja com produto tóxico, seja com suco de laranja, não baixa de R$600 mil. Porque em termos ambientais, claro, um produto tóxico, um produto perigoso, ele é muito mais impactante ao meio ambiente e mais oneroso para ser recuperado o solo, a água, etc. Mas um suco de laranja ou um caminhão com leite que seja, ele também está causando o que se chama de alteração adversa do meio ambiente, né? Um rio
não é para... Não é para ter laranja no rio. Não é para ter uma laranja ou outra que tenha caído do pé, sim. Uma coisa, mas não, né? E veja bem, isso é uma alteração adversa do meio ambiente, caracteriza-se como degradação ambiental, e daí dano ambiental, e daí o dever de reparar o dano. Isso, volto a dizer, nunca baixa de 500 ou 600 mil reais. Acidentes pequenos. Recentemente a gente teve um aqui numa serra aqui perto de Joinville, um tombamento. Sim. Ali foi algo muito expressivo, inclusive. O pessoal ficou sem água, ficou vários dias sem água. Esse é um ponto interessante, Maria Fernanda, que é o chamado efeito reflexo do dano ambiental. Que não é só aquilo ali, né? Ele vai refletir em outros... Toda a captação de água dos municípios e da própria produção rural no entorno ficou impedida, e aqui entram os lucros cessantes, e toda essa conta é de quem? É do poder público? Não. Essa conta é de quem causou o dano. Numa atividade de transporte, então talvez com algumas nuances eu posso dizer de forma muito categórica: o embarcador, o transportador, o dono da carga, já falei, o dono do veículo, então a gente está sendo, e se bobear, inclusive o destinatário. Tem alguns casos judicializados que discutem os limites da responsabilidade. Existe uma coisa no direito ambiental, Maria Fernanda, e o público, que é a possibilidade de responsabilização do poluidor indireto. É um conceito bem técnico, mas basicamente ele trabalha com a ideia de que o responsável pelo dano ambiental e que tem que pagar por isso não é simplesmente aquele que foi lá e causou o dano. Todos os envolvidos numa cadeia produtiva ou numa cadeia de transportes podem ser solidariamente responsáveis. Eu não estou inventando nada, tá? Tudo que eu estou dizendo é matéria consagrada pelos tribunais, principalmente pelo Superior Tribunal de Justiça, quem dá a última cartada, né, em termos de processo judicial e sistemas de responsabilização. O seguro ambiental atende a tudo isso. Uma cobertura maravilhosa em qualquer produto de responsabilidade civil, mas que o ambiental também tem, é o famoso custos de defesa. Né? A tranquilidade de saber que tu vai poder contratar um ótimo advogado, ótimo perito, ótimo assistente técnico, e que esses custos serão reembolsados, ou como for, para qualificar a defesa. O ambiental, seja na advocacia, seja no mundo dos seguros, inclusive isso vale para corretores, eles não são para amadores. O tema ambiental exige preparo e conhecimento, porque ele tem muitas peculiaridades. Então acho que já estendi demais em relação à resposta, mas é isso que eu queria passar. Então por que considerar a contratação de um seguro de RC ambiental? Porque os seguros, inclusive o ambiental, é uma maneira inteligente, a mais inteligente eu diria, de gerenciamento de riscos do próprio negócio. Enfim, é autocuidado, mas também é cuidado com o futuro, com o meio ambiente. E com a natureza. Perfeito, muito bem colocado. Eu anotei duas coisas aqui que você falou, do transporte de uma mercadoria perigosa e do transporte, por exemplo, de uma laranja, né, de um suco de laranja. E é bacana nós tocarmos nesse ponto, porque eu percebo transportadores exatamente com essa fala. Eu não carrego uma mercadoria perigosa, eu não sou obrigado a ter o seguro ambiental. Obrigado, sim. Eu não sou obrigado, porque a gente tem no Brasil ainda uma cultura que vem mudando, a pandemia mudou muito a noção do seguro de vida, mas a gente ainda tem algumas percepções em relação ao eu só vou fazer se eu for obrigado a fazer. Então quando a gente fala do seguro ambiental, o seguro ambiental ele é um seguro do tipo, mas eu sou obrigado a contratar? Né? Eu contrato o seguro e eu posso contratar a cobertura que eu quiser, porque eu só preciso apresentar a apólice para o meu cliente para que eu possa transportar a carga dele. E a gente percebe tanto o embarcador, o dono da carga, para quem vai receber a carga, o transportador da carga, com um conhecimento muito parco, com pouco conhecimento mesmo em relação às coberturas. O que eu preciso contratar? O que de fato vai me proteger? Então essa parte do carregar suco de laranja eu achei incrível, a gente precisa puxar sobre isso e falar sobre a responsabilização de todos da cadeia, inclusive o subcontratado.
Inclusive o subcontratado. Então, fica um alerta aqui para quem nos assiste, colocar isso no radar. Eu sou uma transportadora, a responsabilidade é minha? Sim. Você subcontratou, este subcontratado também responde. Todos que estão na cadeia podem sim vir a responder. Assim então, como o contratante responde pelo subcontratado. Exato. A gente tem casos lá no escritório que são ações de ressarcimento, né, para seguradoras em caso de sinistros ambientais, que a gente entra com a ação de ressarcimento contra o causador do acidente, o outro caminhão, no caso, e a gente coloca todo mundo no polo passivo e o judiciário reconhece. Solidariedade entre todos. Ah, mas eu participei pouco, mas eu nem estava lá, eu nem sabia, o meu contrato previa que a responsabilidade era toda dele, não importa. Em termos de atribuição de responsabilidade ambiental, o judiciário diz, qualquer um paga pelo todo. E depois vocês se resolvam. Se dividam esse bolo aí. Vocês façam a negociação entre vocês. Agora, o fundamental aqui é o interesse público, é o interesse coletivo da qualidade ambiental. Maria Fernanda, obrigatoriedade. O tema dos seguros obrigatórios, ele sempre Mas tu já deve ter ouvido isso também, né? Mas esse é um tema recorrente. Eu dei aula ontem ainda, falei sobre isso. Ele vira e mexe, vem. Amigos, eu sou defensor de um determinado tipo de seguro obrigatório, numa outra questão que envolve questão climática e tal. A gente pode falar isso em outra ocasião. E tem amigos meus que brincam, pô, Peri, mas tu é um liberal falando de seguros obrigatórios. Eu digo, em algumas situações, sim, convém tê-los. Bom, não é o caso do ambiental. No Brasil, os seguros ambientais não são obrigatórios, embora existam algumas proposições legislativas nesse sentido, mas eu acho que não vai passar. Até porque eu acho que não é saudável que seja obrigatório. A Argentina tem um relato interessante, na Argentina, de que foi criado um seguro ambiental obrigatório, exigindo de empresas que tivessem apólice. Muito bem, a partir de agora, para operar, as empresas precisam ter uma apólice de AIC ambiental. As empresas foram para o mercado buscar essa apólice, e o mercado diz, querido, tu é obrigado a contratar, eu não sou obrigada a disponibilizar para ti. E recuar, não foi bem, não é a ideia. A discussão clássica entre seguros obrigatórios e facultativos, né, na verdade passa pela questão da cultura dos seguros, né, que é a primeira fala que nós fizemos aqui, inclusive. Por que contratar seguros em geral? Para autoproteção. E aí, Maria Fernanda, eu acho que eu vou falar uma coisa um pouco perigosa, talvez, mas passa por uma maior profissionalização das empresas, em geral. Seguro não é custo, ele é um investimento, e esse investimento, enfim, esse dispêndio, tem que entrar para o custo do negócio. Né? Agora tem que buscar uma maneira ótima, claro, de diluir isso dentro do próprio modelo de negócio. Mas é aquela chamada economia burra, né? Quando dá o sinistro, tem empresa que simplesmente para de funcionar. E quebra, né? Tem empresa que quebra para poder pagar. Eu tenho muitos casos assim. Já vi muitos casos assim. Aí a pessoa vai pro anonimato, né? Precisa de botar nome de outras pessoas. Chamar os laranja, não é nem o suco que vai transportar, eu vou botar o laranja. Eu tento economizar as palavras, a Maria Fernanda fala. Mas mas é uma cultura que a gente tem que romper ainda. É uma cultura errada. A gente tem que romper. Com certeza. Exatamente. E tem uma coisa, quando a gente fala da pessoa, do empresário, que ele não trabalha corretamente, todos perdem. A cadeia toda perde. Entende? E a gente está falando de meio ambiente, é o que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, essa cultura de pensar no futuro, né? Por isso que a gente colocou aqui, protegendo o futuro. Qual é o futuro que nós estamos planejando? Eu falo muito de deixar legado. Qual é o legado que eu deixo, né? Qual é o futuro que eu deixo preparado? Então, quando a gente fala de um empresário que ele não tem pelo menos uma noção básica do que ele pode fazer, eu acho que é isso que a gente precisa falar cada vez mais. Mas é uma virada. É uma virada, não estamos aqui para
fazer papo de ecologista, né? Não. Com certeza não, mas é um dado, né? A gente pensar nos nossos. Sejamos egoístas, pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, mas de alguma maneira a gente termina entregando isso de forma coletiva. Se cada um pensar nos seus netos, melhora, né? E tem uma questão também hoje está na moda uma expressão que é o tal do ESG, né? O ASG e tal. A consolidação desses valores ambientais e sociais, principalmente, dentro das empresas. Então, com certeza, cada vez mais os chamados players, ou sei lá, stakeholders, eu não sou muito desse estrangeirismo. Eu também não gosto. A gente tem que usar, senão a gente parece meio ultrapassado. Alienígena, a gente fica meio fora, assim. Vão cobrar. Né? Empresas mais engajadas com a questão ambiental vai cobrar dos seus prestadores. Até porque a gente acabou de falar, uma cadeia de responsabilidade. A empresa que faz o atendimento de pista, faz destinação correta dos rejeitos, quer dizer, porque se não fizer, a seguradora que pagou por ela, ou o segurado que beneficiou, todo mundo pode entrar nessa cadeia. Mas o que eu quero dizer para fechar isso é o seguinte: a ideia de sucesso ela é muito relativa, né? Pense, por exemplo, se uma empresa ao fechar 2024 tenha lá um lucro de alguns milhões, fecha o balanço, distribui entre os sócios, isso é um grande sucesso. Mas durante o percurso ela teve 2 acidentes ambientais e ela gerou um grande passivo ambiental. Ela tem que contabilizar isso para aferir o real sucesso que ela teve naquele ano. Acidentes acontecem? Acontece. A questão é como a gente responde depois que eles acontecem. E aí, ou seja, dar resposta, fazer as obrigações, recuperar o meio ambiente, e é aqui que entra o seguro, né? É para dar tranquilidade nessas horas. E uma compreensão bem equivocada, gostaria de tratar disso aqui, Maria Fernanda. Uma seguradora na hora de pagar não gosta de pagar. Isso é uma grande mentira, né? Eu escuto bastante também. A gente escuta muito isso no judiciário, eu escuto isso. A seguradora arranja desculpa para não pagar. Não é verdade. A seguradora paga e paga fácil, desde que o sinistro esteja como uma luva dentro da pólice. Agora, buscar dificuldades é da regulação do sinistro. Eu faço isso todo dia no escritório. A gente tem que ver se a coisa aconteceu com fluidez, né? Se está tudo bem encaixado, a documentação, os valores estão condizentes, etc. Bom, isso é do meu direito, vou pagar, vai sair do meu bolso, né? Perguntar e questionar. Perguntar e questionar. Agora, fechou todo, o segurador paga com gosto. Exato. Mas aí tem uma coisa também, e eu falo muito, eu comecei a fazer esse trabalho aqui em 2020, o podcast tem 2 anos, então tem uma coisa que eu bato muito na tecla. Nós precisamos ter a cultura de ler mais. Cliente que pega uma proposta, não lê. Ele vai lá para saber quanto que ele vai pagar. Ele não busca saber o que ele tem direito, quais são os deveres dele. Então, a gente precisa falar sobre isso. Você que está cogitando, ou você que tem uma apólice de seguro de responsabilidade civil ambiental, leu? Entendeu as coberturas? Entendeu o que exatamente, como é que vai funcionar se você acionar lucro cessante, despesas, se você, por exemplo, tiver que contratar um pronto atendimento emergencial, sabe como é que funciona? Você já foi pesquisar uma empresa de pronto atendimento boa, de qualidade? Entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa voltar, né, um pouco. Tá bom, eu sei o que eu tenho direito, quais são os meus deveres, porque aí depois fica fácil. Mas eu paguei e a seguradora não quer me indenizar. Tá, mas você sabe pelo que você pagou? Certo. Maria Fernanda, a tua provocação é excelente, mas eu problematizaria ela. Eu acho que um gestor de um negócio que tem muita coisa para ler e muitas coisas para se preocupar, seria o ideal que uma empresa, um médio porte em diante, tivesse um setor de gestão de risco, como grandes empresas têm. Sim, seria ideal. Não sei se dá, como é que isso fica conveniente fazer. Mas seria, poderíamos considerar como uma obrigação do segurado, por assim dizer.
No entanto, existe uma figura fundamental aqui que eu acho que a gente tem que dar o corretor de seguros. Eu acho que quem tem que fazer isso, eu já vi, eu conto eu não vou contar aqui também. Não, mas conta o milagre, mas não conta o santo. De vendas estranhas, eu tive um caso uma vez, uma audiência lá em Blumenau, no juizado especial lá de Blumenau, se eu não me engano. Essa história eu gosto de contar em aula porque ela é muito divertida. E era uma ação contra o meu cliente, era uma seguradora, era um seguro residencial. E fomos para audiência, fui até Blumenau, na época eu viajava para fazer audiência. Cheguei uma vez, fui fazer audiência em Chapecó, fui de carro até Chapecó fazer audiência. Bom, chegando lá na audiência, uma senhora muito honesta, e no lado estava o corretor dela, que era compadre dela. E aí, ela contando, mas olha só então, a situação aqui é a seguinte, eu fiz um seguro para minha casa, em Blumenau, e só que eu fui morar na praia. Eu fui morar na praia, mas a polícia estava... E no tempo que eu estive fora da casa, entraram na minha casa e roubaram tudo. Eu quero que a polícia me cobre. Na casa em Blumenau? Na casa de Blumenau, que não tinha ninguém. Tá. Aí tinha uma cláusula excludente lá, né? Imóvel abandonado. Ou desocupado, melhor. Desocupado. E eu expliquei pra ela e mostrei, dona fulana, olha aqui. Aí ela olhou pro lado e falou: João... Tipo, me ajuda, amigo. Como é que tu não me disse isso na ocasião? Bom, eu gosto de contar essa história, a gente poderia ter muitas outras sobre isso. Eu acho que a profissão de advogado, de corretor, está passando por uma grande transformação, né? O mundo digital está chegando. Hoje em dia, seguros massificados cada vez mais podem ser feitos por outras plataformas e assim por diante. De modo que abre um espaço para o estudo, para a leitura, como tu bem disseste agora há pouco. E o ambiental, ele demanda isso, compreender o risco. O que o seguro ambiental cobre e quais são as exposições do cliente para analisar essa interface. Quem entende do seu risco, sim, é o segurado. Agora, quem consegue fazer o diálogo, porque o segurado não tem como falar com a seguradora. Não. Quem faz essa intermediação é o corretor, por excelência. Então, eu acho que essa figura, vocês merecem uma atenção, atentarem muito, né? Hoje a gente está... são tantos novos produtos de seguro, cyber... o D&O, o E&O, e todos eles têm suas peculiaridades. Sim. São grandes seguros de responsabilidade civil, sim, mas eu volto a dizer, entender o risco, entender a exposição. Então, a minha dica para o segurado é, quando for contratar, pensar em avançar no seguro ambiental, procurem alguém que estude, como, por exemplo, a Maria Fernanda, que eu já notei que se preparou para isso, para conseguir fazer o diálogo adequado, né? Como é que começa tudo? Pela proposta. Nem lê a proposta, mas a proposta é fundamental. A proposta é a declaração do risco. É onde o segurado diz: eu trabalho, minha empresa faz isso, eu trabalho com tais tipos de produto, eu gero tais rejeitos, para onde eu destino esses rejeitos, quais são as empresas que me prestam serviço, qual é o meu produto final, eu tenho uma política reversa. Recentemente tive um caso grande, inclusive no Paraná, envolvendo política reversa de baterias. A empresa vendia as baterias, só que a lei prevê que ela tem que receber de volta ao final da vida útil. Só para dar um final, ela não tinha isso, tomou uma multa enorme. Mas isso tudo é o que eu falava sobre a... Agora eu acho que me perdi num ponto. Sobre a empresa, que ela tem que se preparar. Então ela pega a proposta, lê a proposta, entende... Perfeito. Tá, colocar na proposta, né? Todo esse mapeamento. Esse mapeamento tem que ser feito por um corretor que faça as perguntas certas e pelo segurado que diga: bom, agora eu vou sentar e vou dar as respostas o mais corretas possível. Porque a subscrição e a transferência do risco, o seguradora não vem vistoriar a empresa. E nem tem como fazer. Não.
é com base no na proposta, no questionário e nas declarações de boa-fé, enfim, aquelas questões clássicas que a gente conhece. E tu sabe que quando a gente vai falar em preenchimento de questionário, eu sou muito apegada nesse questionário. E eu falo para meus clientes, cara, não mente para mim, me conta, porque é como se fosse uma relação advogado-cliente, corretor-cliente. Se eu não souber de fato o que acontece na tua operação, eu não consigo te defender, eu não consigo apresentar para a seguradora e daqui a pouco a gente recebe uma negativa. Então eu falo sempre, vai preencher um questionário, dá a devida atenção para essas perguntas, para entender. Quando eu falo muito sobre seguro de transporte e eu falo para os meus clientes, me fala o que mais tem na tua operação, porque quem vai conhecer a própria operação é o empresário. Tá? E eu sempre falo para ele, é extremamente importante o começo, a entrevista para entender a operação do cliente, para mim ela é fundamental, ela é a base do sucesso do seguro. E porque no fim se omite, isso tem consequências muito piores, né? E a seguradora não tem que fazer tanto esforço assim para desvendar, né? Eu regulo muito sinistro de E&O, de responsabilidade civil profissional. E no questionário padrão tá lá, teve reclamação recente de algum paciente, de algum cliente, etc. Não. Mas quando o processo vem depois, aí vem um boletim de ocorrência que antecede, ou então um e-mail, um WhatsApp com reclamação formal. Quer dizer, isso se revela, e isso é muito... se torna um problema depois, né? A boa-fé tem uma função econômica muito importante, né? Falando um pouco mais de uma maneira mais técnica, mas a gente pensa na boa-fé não só no agir correto entre nós, mas também na função econômica da boa-fé enquanto redutor dos custos de transação. Ou seja, se eu te falo a verdade, se tu me fala a verdade, se há simetria informativa entre nós, a gente não tem que gastar em diligência, que seriam os custos de transação. Eu não vou precisar ir te investigar e tu vir me investigar. Isso diminui o preço de seguro, inclusive, e de qualquer diminui produto. Gasta energia e tempo também, né? Também. Né? E esse é um ponto importante sobre a função da boa-fé. Perfeito. Doutor Peri, eu vou chamar um breve intervalo. Na volta eu quero falar um pouquinho sobre as coberturas dos seguros e eu quero falar sobre a fiscalização, porque eu já escutei também, eu não preciso contratar seguro, se acontecer alguma coisa não tem ninguém que fiscalize, Brasil, ninguém vai fiscalizar. Não sai daí, a gente já volta. Até daqui a pouco. Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que transforma, patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes de forma transparente para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Pessoas, voltamos! E se você perdeu o primeiro quadro, hoje nós estamos comemorando o episódio de número 90 do podcast Dá Uma Segurada. Aqui comigo está o Dr. Peri Saraiva Neto, ele que é especialista em direito ambiental, advogado, e ele vem trazendo um bate-papo muito interessante, muito rico. Nós estamos hoje com o tema Protegendo o Futuro, Seguros de Responsabilidade Civil Ambiental para Empresas. E antes de chamar para o intervalo, eu estava falando justamente sobre fiscalização. Tem pessoas ainda que não têm um seguro ambiental e que acham que pode causar algum dano ao meio ambiente, que não vai acontecer nada. Dr. Peri, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, trazendo esse bate-papo incrível que a gente está tendo. Falar sobre futuro, falar sobre meio ambiente, né? O que a gente deixa para os nossos netos. Obrigada, tá? Ótimo, estou adorando essa conversa. E no fim, sim, é isso, é falar sobre o futuro, sobre deixar legado, sobre o que a gente pode fazer para melhorar o nosso legado. Fiscalização, né? Faço, não dá nada, né? A gente tem no Brasil, a gente costuma dizer assim, o direito posto, né? E o direito da vida real. O direito posto no Brasil, eu posso garantir, sem a menor sombra de dúvida, que o direito ambiental no Brasil é o mais rigoroso do mundo. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, tem fiscalização. Não, o direito posto. A lei, perfeito. A lei ambiental, ela é muito, muito rigorosa em termos de proteção ambiental. Tá. Em termos de multa, reparação do dano, embargo e assim por diante, tudo isso é contemplado de uma forma muito efetiva. O que pode, o que não pode, muita coisa não pode, como a gente bem sabe. Aqui a gente termina ampliando, inclusive, a questão de ocupação, de áreas de preservação, que é um problema bem comum no nosso litoral. Inclusive, isso é o que o direito dá. O direito coloca como regra do jogo. O problema é que às vezes os juízes, fazendo uma alegoria para o futebol, né? Uhum. Os árbitros, melhor dizendo, podem não ver tudo. Só que até bem pouco tempo atrás não tinha o VAR, né? Como um terceiro, quarto, quinto, sexto olho para analisar uma partida de futebol. Talvez a gente tenha esse problema, que é o problema da eficiência do Estado. A gente tem um problema de eficiência do Estado. Dizem que o pessoal brinca, né? O Estado brasileiro só é plenamente eficiente na arrecadação, na tributação, né? Em todo o restante, ele deixa a desejar. Talvez isso valha. O problema é que quando a conta chegar, se numa determinada situação de sucesso de fiscalização chegar em alguém que causou um dano, chegar em você, digamos assim, prepare-se, porque a conta será muito, muito, muito expressiva. E não só em custos de reparação, como eu falava antes, ticket mínimo de R$600 mil, por assim dizer. Existe uma outra coisa que é a chamada multa ambiental, que não tem nada a ver com a responsabilidade civil ambiental. Responsabilidade civil ambiental é reparar o dano ambiental. A multa ambiental aplicada pela polícia ambiental, pelo órgão ambiental, pelo IBAMA e assim por diante, é para doer no bolso. Ela tem um caráter penalizante. É para doer na alma. Né? Também na alma. O pessoal... Existe uma frase, eu poderia depois marcar um outro podcast sobre o quanto isso não é verdadeiro, que é sobre a chamada indústria da multa ambiental no Brasil. Já ouvi falar sobre isso. Ela é em parte verdadeira. Aliás, em pequena parte, ela é verdadeira. E por que ela deixa de ser verdadeira? Justamente pelas falhas de fiscalização. Mas assim, hoje em dia, o poder público, principalmente em matéria ambiental, por pressão, inclusive internacional, por pressão do Ministério Público, os órgãos de controle e fiscalização ambiental estão cada vez mais eficientes em termos de tecnologia de monitoramento. Satélite, drones, existem muitos mecanismos de fazer essa fiscalização e esse controle. De modo que
eu acho que o vácuo, né, de falha de fiscalização, ele tende a diminuir muito, com certeza, até porque o Estado vê a multa ambiental como um mecanismo arrecadatório. De arrecadação. Porque isso não tem que destinar a nada, senão os próprios cofres públicos. Isso vira receita do Estado. Né? Inclusive, né, aproveitando esse gancho, fugindo um pouco aqui, eu estou acompanhando aquela aprovação do marco legal, né? Inclusive passou no Senado já, e tem um gancho ali extremamente importante, que as apólices de seguro de vida em que não constarem um beneficiário, né, que não tem descendente, não tem ascendente, agora vai para a União a indenização. Né? Então, assim, só trouxe um gancho aqui para que a gente tem que ter esse entendimento de como que a gente faz as coisas, né? Como que a gente contrata também o seguro de vida, inclusive. Interessante a relação, não estou acompanhando especificamente, mas perde totalmente a natureza do seguro. Exato, né? Mas é que ela vem com algumas alterações agora, inclusive o prazo de análise de proposta, por exemplo, é de 15 vai para 25 dias de análise, para que a seguradora tenha um tempo de análise. A indenização do seguro de vida, se não achar, se não encontrar, caiu para 2 anos o prazo agora, se eu não me engano. Tu está falando do novo projeto de lei sobre marco legal de seguros. Exato. Tá. Agora me situei bem. Exato. E aí, então, agora, antes essa indenização ficava para a seguradora, né? Ela não pagava para ninguém, não ia para lugar nenhum. E agora o governo está aprovando, falta acho que a assinatura do presidente, para que então esse valor da indenização que a pessoa pagou durante muito tempo vai para os cofres da União. Esse é um tema e depois a gente vai ter que marcar alguns podcasts. Eu quero muito falar sobre esse tema. Porque vai ter mudanças significativas, jurídicas, né? Significativas nas operações de seguro. Já foi aprovado no Senado, né? Sim, não, tá faltando a assinatura. Agora é game over mesmo, tá? Olha só, a gente falou um pouquinho sobre consequências legais para empresas que causam danos ao meio ambiente. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os principais tipos de cobertura. Certo. Tá? O que o seguro de responsabilidade civil ambiental oferece e o que você sugere, né, para fazer essa contratação. A gente falou muito aqui sobre seguro de responsabilidade civil ambiental. Na verdade, as apólices de RC ambiental, elas são apólices plurimas, digamos assim, elas são um mix, porque elas também têm property, ela tem uma proteção patrimonial, ela tem proteção em face de terceiros, que é o RC, responsabilidade civil tradicional. Vamos lá, quais são as coberturas? Então tem um eixo fundamental de cobertura, que é a exposição básica do ambiental, que é o dano aos recursos naturais e ao dever de reparar os danos ao meio ambiente. Esse é o eixo fundamental, é o gatilho da apólice, inclusive, né? A alteração adversa é a condição de poluição, para usar a terminologia dos clausulados vigentes no Brasil. A condição de poluição. O escape, o vazamento, o transbordo, enfim, da agressão ao meio ambiente, e aí toda a consequência. A primeira cobertura envolve as primeiras coberturas, despesas de contenção de sinistro, clássico, clean-up, que é a própria limpeza, recuperação ambiental. Basicamente, o eixo fundamental é esse, né? Conter, resposta imediata, e se houver contaminação do subsolo, por exemplo, todo o custo envolvendo isso aqui. Depois, é claro, cada seguradora, e aí entra o corretor, né? Trabalha com limites, com sublimites, tenha todas as... Não são pegadinhas, na verdade, são técnicas de delimitação do risco. E quem tem que entender isso não é o segurado. É o corretor. Quem tem que traduzir isso é o corretor. Muito bem. Então, o primeiro eixo fundamental. Depois, como eu falava antes, ele também cobre danos a terceiros. Então, quando a gente falou antes sobre o vazamento lá perto de Joinville, o tombamento do caminhão, pessoas foram privadas do acesso à água, do abastecimento, para a produção agrícola, para a produção industrial ou para o próprio abastecimento de uma determinada cidade. Estas pessoas, físicas
ou jurídicas sofreram danos, sofreram consequências de um acidente ambiental. Isso chama-se dano reflexo ou dano por ricochete, que é aquele que respinga nas pessoas. A gente está falando do que aqui? Danos materiais, lucros cessantes, danos emergentes, dano moral, dano existencial, uma outra figura que tem se falado muito atualmente. Ou seja, os danos decorrentes da interrupção do negócio, que é o próprio lucro cessante. Tudo isso também é objeto do seguro ambiental. Veja como ele tem uma ampliação. Ele chama responsabilidade civil ambiental, mas ele cobre o RC clássico também. E, é claro, depois tem que analisar isso em cada clausulado e cada seguradora. Esse seria um pacote full, por assim dizer. E também existe a previsão dos chamados custos de restauração, que é a própria reconstrução da própria empresa. Não vale para o caminhão aqui no caso. Não entra. Não entra aqui. Agora, para um determinado maquinário que explodiu, que pegou fogo, um dique que rompeu a própria estrutura da empresa, que foi o causador do dano ambiental, também entra nessa proteção. Então a gente tem um patrimonial aqui junto, né? Então ele é uma apólice mix, geralmente. Depois entra custos de defesa, sobre o qual a gente já falou. E tem uma cobertura que eu acho muito interessante, que é a de gerenciamento de risco. Não é gerenciamento de risco, é gerenciamento de crise. Ok. Que é justamente fazer frente à questão da imagem, né? Para preservar a imagem da empresa numa resposta mais imediata. Tudo isso é abrangido. Sempre tem alguém com um celular com câmera. Hoje em dia é muito fácil, né? Para fazer um vídeo, para mostrar. Os caminhões são adesivados, então daqui a pouco tu consegue dizer, olha, a empresa tal causou tal problema, e é importante que a empresa consiga se reposicionar, né? E dizer, gente, aconteceu, nós tomamos tais medidas. Eu tive um sinistro ambiental alguns dias atrás, e foi justamente isso que eu fiz junto com o meu cliente, para que ele pudesse apresentar, inclusive na imprensa local, a gente fez, ele levou para o cliente dele todos os relatórios, dizendo exatamente como foi, qual foi a destinação daquela sujeira que tiramos do solo. Então, assim, não é só um seguro em que ele determina em quantas parcelas ele vai pagar. Ele tem... Entrega muito mais. A entrega é muito maior, de fato. E essencialmente, por ser algo muito específico, que foge do comum, do comum, os profissionais que vão atuar em cada ponta dessa contratação, desde a subscrição até a regulação final, são de alta qualificação, de modo que eu até coloco isso em um texto, uma vez coloquei, é a possibilidade da empresa trazer para dentro de casa outra empresa altamente qualificada em gerenciamento de risco e agregar isso como qualificadora do seu negócio. Então eu acho que o próprio corretor, as auditorias, a gente falava mais cedo também, né? A gente não chegou ainda... De buscar auditores sérios, né? Tem algum cuidado sobre isso também. Mas é por aí. Olha só, como funcionam as apólices de seguros de responsabilidade civil ambiental no caso de desastres ambientais de grande escala? Existem limites de cobertura que as empresas precisam estar cientes? Maria Fernanda, 2 pontos primeiro, e aqui volta a trazer a questão do corretor. Quais são as apólices, né? Então eu quero acrescentar uma informação que me parece importante. As apólices de ambiental, existe uma diferença clássica nas apólices de responsabilidade civil, que são as claims made e occurrence based, né? As apólices à base de ocorrência e aquelas à base de reclamação. Essa diferença na prática, ela claro que não comporta a gente tratar isso aqui, mas às vezes gera bons debates e boas discussões. O tempo, retroatividade para o futuro.
O ambiental, ele é um misto dos dois com uma outra característica, que é o tal do discovery, que é a descoberta. Tudo isso a gente está falando do quê? Do gatilho da apólice. Geralmente uma apólice de responsabilidade civil, para ela ser acionada, tem que ter a reclamação de terceiro. Sim, tem que ter um problema. O ambiental não. Se eu, segurado, cometo me acontece um determinado acidente ambiental, eu não tenho que esperar o órgão ambiental me cobrar, o Ministério Público me cobrar, ou um terceiro lá que tem que perder um produtor rural, etc., e reclamar. Não, eu tenho que avisar imediatamente. Assim que eu tomei conhecimento da descoberta, portanto, eu tenho que avisar o sinistro, porque aqui já começa a correr. Tu sabe que tem apólices agora de seguro que elas determinam. Se você comunicar o evento até 8 horas do acontecimento, a tua franquia é tal. Se você comunicar até 12 horas, a tua franquia é X ao quadrado. E assim, justamente porque às vezes as pessoas tomam conhecimento do problema e sentam em cima do problema e não faz nada. O segurado, a gente falou antes sobre ter uma equipe de gestão de riscos, né? Mas o corretor, ele tem que estar muito perto para fazer esse aviso imediato. Ontem eu dei parecer em 2 sinistros grandes, bem grandes, em que a empresa, de boa vontade, aconteceu um grande acidente e tal, ela fez acordo e pagou todo mundo. E depois que ela fez acordo e pagou todo mundo, ela lembrou de avisar a seguradora. E eu não tive outra coisa a fazer senão negar. Sugerir que a seguradora negue a indenização. E não é só porque não avisou o sinistro ou porque não houve anuência. O segurador foi privado de todo o processo. Não participou de nada. Não participou de nada, só aparece na hora de pagar a conta. Não pode. Por isso a proximidade dessa comunicação. Se uma seguradora estabelece que a franquia é menor, se o sinistro for avisado antes, é porque isso tem uma relevância enorme. Se tem aviso, tem história. Se tem aviso, tem história. Se tem aviso, tem história, né? Tem, exato. E a gente precisa que o empresário ele esteja ciente disso. Ele tem uma preocupação, né? Por aí. E aí entrando na outra questão sobre LMI, né? Limite máximo, enfim, da questão dos limites. A gente tem um problema que é uma cultura nossa, muito por conta dos seguros obrigatórios, de fazer lá o suficiente para emitir o bilhete, apresentar para a autoridade que vai fiscalizar isso, ou num posto aí nas rodovias, etc., e cumprir um requisito. O seguro não é isso, né? O bilhete de seguro, a função dele não é cumprir apenas um requisito. Então volta a questão do subseguro. Então qualquer cobertura é suficiente? Não, né? Óbvio que não. Agora, quem é que define o quanto é suficiente para minha proteção? É o segurador? É o corretor? Ou eu é que tenho que saber quais são as minhas exposições? O que eu opero, com o que eu opero, quais são os custos, quanto é que vai me custar se eu tiver que contratar um monte de prestadores de serviço aqui próximo, na minha cidade, na minha região, etc. Esse cálculo tem que ser feito. E esse cálculo não é a seguradora que tem que fazer. Ela pode dizer, não concordo e vou te dar metade. Bom, é negociação. Okay, agora, calcular a sua exposição é um problema do segurado com o corretor, o que também não significa dizer que eu faço muita reunião, Maria Fernanda. Recentemente tem um caso aqui de Santa Catarina, uma empresa aqui de Tijucas, se eu não me engano, me procurou porque eles queriam revisar as apólices de ambiental deles. E eles tinham 3, tinha uma para transporte, uma para instalação fixa e tal. E aí eu comecei a ver, acho que a gente tem que mexer aqui, mexer ali, e eu expliquei e tal, e eu falei, vamos fazer melhor. Eu me dou muito bem com o fulano de tal, que é o subscritor sênior da companhia tal, vamos conversar, porque ele estava em dúvida justamente, Peri, quanto eu contrato? Eu não tenho condição de dizer isso. Eu não conheço a tua empresa e quais são os teus riscos e as tuas exposições.
vamos pegar a opinião de um segurador. E ele deu algumas balizas. Sugestões. Também não deu resposta. Esse cálculo. Quanto eu quero. Porque a pergunta devolve, né? Quanto tu quer te proteger? Quanto eu contrato? Maria Fernanda, quanto eu contrato? Responde. Quanto tu quer te proteger? Quanto medo tu tem? Porque a questão do seguro é tudo a questão do medo, né? Qual é o tamanho do teu medo? Qual né? é o medo? O quanto que tu quer pagar para não ter esse medo? Tenha medo de responsabilidade ambiental, principalmente no transporte, porque essa conta vai aumentar cada vez mais. A sinistralidade é muito alta. E eu conheço seguradoras que estão saindo desse segmento, inclusive. Sim, não estão mais apresentando. Por conta da alta sinistralidade. Bom, mas isso comprova o que é? Que a fiscalização está chegando, que a conta está chegando e que ela tem que ser reparada. E que a borrachada é doída. É doída, porque quando vem não tem o que fazer. Quem gosta disso é advogado. Não, e eu acho que tem uma coisa importante pra gente puxar aqui nesse gancho, que eu escuto muito. Eu contrato o seguro ambiental pelo valor da carga. Então, se eu transporto uma carga de 500 mil, eu contrato 500 mil no ambiental. Se eu tô carregando uma carga de 200 mil, eu contrato 200 mil. Não. É diretamente proporcional, doutor Peri? Nada proporcional. Nem um pouco proporcional. Não tem como dizer como é que se faz esse cálculo. Agora, é uma carga de 500 mil em sei lá quantos quilos, toneladas, litros de suco de laranja, ou mesmo preço, mesmo valor da carga, 500 mil, mas é tudo ácido. Amônia. Sei lá, entendeu? Não é esse o critério, não. Não é esse o critério, não. O critério existe geralmente nas apólices de ambiental, as empresas de atendimento de pista são agregadas, né? Agregadas no sentido de que existe uma parceria já com a seguradora, ela recomenda determinadas empresas, enfim. Sim. Eu não vou dar nomes aqui sobre isso. Mas é uma boa métrica, porque eles têm os dados, e nisso daí eu acredito que o segurador vai ajudar, de qual é, como falava antes, ticket médio de tombamento de um caminhão com produto A, B, C, D ou E. Uhum. E vai depender também na questão geográfica, localização, qual é a rodovia, facilidade de acesso, se é num morro, tudo isso que onera, né? E tu sabe que porque uma das bem coisas... operacional a questão do custo. Uma das coisas que eu comento muito é isso. Quando vai acontecer um sinistro ambiental, certeza que tem um rio, um lago, alguma coisa perto, e que tem um desnível perto e vai escorrer essa sujeira. A gente teve esse tombamento que eu te comentei, e foi no interior de São Paulo, e foi numa fugiu a palavra, um barranco abaixo. Sim. Cara, assim, ó, se eu te falar, e foi um final de semana de chuva, foram quase 7 dias de serviço do pronto atendimento emergencial. Inclusive, aproveitar aqui para mandar um abraço para toda a equipe da Eco Responda, que foram eles que nos atenderam lá. E a equipe ficou quase 7 dias, e eu vou te falar um negócio. Eu tenho as fotos do evento, aquele lodo, aquela sujeira, e aí a chuva foi arrastando aquilo, barranco abaixo. E a empresa da Eco Responder desceu o barranco abaixo, ia trazendo aquela sujeira e subia de volta. Então, quem vê, é um seguro ambiental, é simples, é fácil e é rápido. Não é, meu amigo, é difícil e é dispendioso. Tem um custo muito alto para poder reparar. Não é tão simples. Sem dúvida. E há duas opções, né, numa situação como essa. Tira o caminhão de lá, vai embora e conta com a sorte que ninguém vai vir cobrar. Que ninguém gravou. Mas também daí é uma questão ética, né? Se dorme com barulho ou não. Se dorme com esse barulho ou não. Ou então, enfim, saber das suas obrigações, seus deveres. Ou então, mediante fiscalização. Porque geralmente a polícia já avisa o órgão ambiental. Isso gera uma cadeia de comunicações. Um acidente como esse provavelmente vai vir uma multa ambiental também. Embora eu
juridicamente falando, acho que não caiba a multa, tá? Mas é um assunto em paralelo, mas provavelmente virá uma multa do órgão ambiental, que não é coberto pelo seguro, tá, Maria Fernanda? Esse Boa, é um ponto importante. Gancho. As multas não são cobertas pelas apólices de seguro em geral. Seguro nenhum cobre multa. O único seguro que cobre multa no Brasil é o seguro de D&O, que é um seguro todo particular. O seguro de D&O, na verdade, é um seguro que entra num pacote de vantagens para a contratação de um executivo. Tudo bem, eu vou ser o novo CEO da Vale, por exemplo, agora está sendo discutido isso, ontem ele foi escolhido, inclusive, eu quero proteções. Se romper uma barragem dessa, eu quero meu resguardo. Quanto respinga isso em mim? No meu CPF. Isso aí. Então, o D&O, ele tem essa característica, por isso que ele cobre multa. Porque é um pacote de vantagens para o executivo. Os outros seguros não cobrem multa. O que existe no mercado, não vou dar nome de seguradora, mas procurar bem direitinho, é a possibilidade de os custos de defesa na seara administrativa para impugnar o valor da multa ser coberto pelo seguro, dentro dos custos de defesa. Então, os custos de defesa pagaria advogado e demais encargos no judicial, no contencioso, mas também perante o órgão ambiental para buscar anulação de uma determinada multa. Tu sabe que nesse sinistro que nós atendemos agora, o IMA foi bem rápido, tá? Foram, vou te falar, que umas 4, 5 horas. Houve o tombamento, foi muito rápido, assim. 4, 5 horas tinha uma equipe lá acompanhando, querendo saber o que ia ser feito. É esse o ponto. Como eu dizia antes, é por pressão, é uma evolução, né? Os órgãos públicos no Brasil, eles, problema clássico, a gente conhece, tudo bem, conhece. Mas tem alguns órgãos que eles avançam em grau de eficiência de uma maneira diferente. A gente falava sobre tributação, é um clássico. A Receita Federal é muito eficiente. Eu acredito que uma onda agora é em relação aos órgãos ambientais, por conta da pressão do Ministério Público e por conta de cobrança de organismos internacionais, né? Porque a pergunta que fazem é sério o controle ambiental no Brasil? Sim, é sério, por isso. O IMA aqui de Santa Catarina é um exemplo incrível de competência. Recentemente estive com, agora me faltou o nome dela, da presidente, mas é uma advogada, inclusive, uma profissional muito séria, e a gente estava até, estou devendo um café com ela, para falar sobre seguro ambiental, porque o IMA exige para algumas atividades de transporte o seguro ambiental ou outra forma de garantia. Né? Uhum. Olha só, eu quero te perguntar que medidas preventivas as empresas podem adotar para reduzir os prêmios de seus seguros de responsabilidade civil ambiental. Existe alguma boa prática que pode ser implementada para minimizar o risco, por exemplo? Sim, como a pergunta é aberta, eu vou dar uma resposta aberta. Tá. Mas é gerenciamento de risco. Né? Agora, como é que se faz gerenciamento de risco dentro de uma frota, ou dentro de uma indústria química, ou de uma fábrica de qualquer outra coisa, de sapatos, sei lá o que seja. Eu sou advogado, tem profissionais que tratam disso. Mas, com toda certeza, se a empresa for capaz de reduzir o seu risco, com sistemas de gestão, de alerta, de monitoramento, de uma forma muito séria, isso vai impactar positivamente no preço do seguro, sem a menor dúvida. Eu gosto de contar uma história na minha infância, falando sobre gestão de risco, né? Eu morei no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Serafina Corrêa, e dentro, no coração da cidade havia um frigorífico, que depois foi comprado pela BR Food, né? Pela Perdigão, na época. Era incrível, a cidade se criou no entorno desse frigorífico. E nos fundos desse frigorífico vive um campo de futebol. E do lado desse campo a gente ia lá jogar,
e tinha mais ao lado uma lagoa. Só que aquela lagoa para nós era um mistério incrível, Maria Fernanda, porque ela era uma lagoa densa. Ela era uma lagoa de rejeitos, na verdade. Isso estou falando 30 e poucos anos atrás. Essas empresas nem era o mesmo selo que eu falei agora, que depois foi comprado. Nessa época era outra empresa, outro nome do frigorífico, ou seja, isso não era levado em conta no cálculo do negócio. É o que a gente chama de externalidades negativas do processo produtivo. O que é lixo, eu jogo para a natureza. Isso é um clássico. É esse modelo que não dá mais. Por isso hoje a gente fala em internalização das externalidades do processo produtivo, trazer para dentro da empresa. Como cada um vai fazer, e aí voltando à tua pergunta, aí cada um tem que tomar consciência e desenvolver um modelo próprio, porque existem empresas ou consultorias e auditorias também que auxiliam nesse processo de acordo com o perfil. Eu falei nesse caso das baterias agora há pouco, a primeira solução que a gente adotou foi eles associarem-se, uma associação brasileira de produtores de bateria, alguma coisa assim. E de lá veio todo um feedback incrível sobre como se adaptar. Eles poderiam ter evitado uma multa de 4,5 milhões, gastando talvez 50 mil reais. Mas tu vê, mas eles tiveram que tomar a multa para tomar essa consciência. Teve que doer. Eu volto a dizer, o advogado adora, mas a gente tem outras maneiras. E essa não dá nada, eu já não recomendo isso há muito tempo. Porque, às vezes, na nossa vizinhança está todo mundo errado. Mas acontece de o raio cair em mim. E aí eu vou ficar indignado. Né? Por que o outro vizinho... Exatamente, isso acontece. E eu acho que vai acontecer cada vez mais em matéria ambiental. Bom, para concluir, é gerenciamento de risco. Como se faz gerenciamento de frota, agregar esse elemento. Você pode citar exemplos de casos onde a falta de seguro de responsabilidade civil ambiental resultou em consequências graves para empresas? Eu gosto dessas histórias, né, em que a gente consegue contar para as pessoas saberem que de fato acontece. Eu não tinha seguro ambiental e eu tive um dano ambiental e não consegui reparar, ou eu tive que reparar do próprio bolso e minha empresa quebrou. Você tem casos para contar? Delicado, porque na verdade essas são todas as histórias. Sim. A pergunta seria mais feliz se perguntasse o contrário. De me conta uma história feliz de um acidente ambiental que tinha seguros. Aí eu poderia ter muito. Tá, então conta uma história, um final feliz, então. Porque a história triste é o que a gente falava agora sobre externalidades negativas do processo produtivo. Deixa. Quebrei. Paciência. Vou fazer outra coisa, me mato, sei lá. E responsabilidade absoluta com o negócio, com a família, com todos. Não, vou abrir outra empresa no outro segmento, vou continuar. Esse é o dia a dia, infelizmente. Na verdade, essa é a praxe. A praxe que às vezes acontece dentro do escritório, Maria Fernanda. O cliente chega lá com um problema ambiental e é óbvio que a fatura do advogado também é alta, que dá muito trabalho. Para estudar, para se preparar, deu trabalho, e para atuar no caso dá muito trabalho. Aí eles, então deixa. Vou deixar correr. Custa, né? Com certeza. Mas aí o cliente diz, não, então deixa, vou deixar quieto. E abandona. É uma maneira. Então, perguntou um exemplo de não ter seguro, ou na verdade de não ter responsabilidade, é o mais comum. É o mais conhecido. Então conta um final feliz. Eu posso falar de inúmeros casos que eu conheço, que eu já trabalhei, em que acidentes acontecem e que a seguradora é chamada, é avisada tempestivamente, adequadamente, e ela diz, ok, a partir de agora é por minha conta. Liga lá o taxímetro, enfim, e o timesheet, o que for, e tô mandando para ir amanhã o fulano de tal, para ele acompanhar os trabalhos de restauração ambiental.
e aí lá a empresa que está fazendo o atendimento de emergência diz, não, eu vou remover esse solo aqui e vou carregar para um lugar, fazer tratamento desse solo contaminado, a 100 quilômetros daqui, essa fatura vai ficar desse tamanho, e esse profissional que a seguradora mandou e disse, não, mas veja bem, eu conheço uma empresa que tem uma tecnologia que consegue tratar esse solo em loco, com um custo muito menor, evita transporte, os riscos desse novo transporte, e claro, esse livro já tem 3 anos e não acabou ainda. Mas a seguradora continua pagando. Continua dentro do LMI até estourar, né? Vai continuar desembolsando. E olha que dentro desse, eu faço parte jurídica da regulação, né? Muitas contradições, assim, muitas